Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 77 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Padre Jacques Leclerc. Outro ponto importante da espiritualidade salesiana é certa indiferença pelas coisas que têm pouca relevância. Aqui, mais uma vez, São Francisco reage contra um estado de espírito que quase necessariamente surge na vida religiosa, sendo esta uma vida em comunidade, implica em certo número de regras que constituem uma espécie de modo de ser religioso. Essas práticas são indispensáveis para manter a ordem na vida em comunidade, mas constituem a parte externa da vida. E estando o homem sempre inclinado a se deixar fascinar pelo exterior, existe nas comunidades religiosas um perigo permanente de tomar essas práticas externas, essas atitudes, esses gestos, essas fórmulas pelo essencial da vida perfeita. Os superiores, mestres de noviços, diretores espirituais de religiosos e religiosas não cessam de alertar contra esse perigo. Aliás, esse perigo é ainda maior para as pessoas do mundo, que, tendendo a tomar os religiosos como modelo, veem somente o aspecto externo de suas vidas. Assim, para conduzi-los a uma perfeição interior, faz-se necessário insistir vivamente sobre a pouca importância das práticas externas. São Francisco de Sales o faz mais que qualquer outro. Não abandona, no entanto, a ascese tradicional. Apropria-se de tudo o que os séculos cristãos transmitiram de costumes. Encontra-se tudo em seus livros e em suas cartas. A oração à hora fixa, segundo o método, o exame de consciência, as mortificações, jejuns, disciplina e outras, mas tudo tratado de passagem e de um modo que nos faz sentir bem, tendo em conta que isso não é o essencial. Conduz assim suas penitentes a um espírito de liberdade que as torna muito dóceis nas mãos de Deus. Liberdade de filhos de Deus, que é liberdade diante do mundo e, ao mesmo tempo, submissão a Deus. Encontrando em tudo o meio de praticar o amor divino, o discípulo de São Francisco de Sales torna-se independente das circunstâncias. Que importa que a vida o favoreça, acumulando-o de bens e de honras, ou que o arruíne, mergulhando-o no sofrimento, na miséria, na doença. Em tudo e a todo o momento verá o amor divino, e no mundo que o reflete, amará a Deus. Ninguém melhor soube levar a cabo o desapego na vida cristã, pregado pelo estoicismo da antiguidade. Este, por não estar orientado ao amor, possuía um quê de dureza e desprezo. O desapego de São Francisco de Sales, por sua vez, desata do terreno para unir ao divino. Assim está cumulado de alegria. Então, mais uma vez, o nosso autor faz referência
o compara, nos lembra do estoicismo, né? Já tivemos leitura aqui dessa biografia, em que ele vai falar mais longamente do estoicismo, né? Já tivemos isso aqui, né? Mais uma vez ele toca nessa tecla, né? De que e aqui ele traz um outro elemento interessante, de que o estoicismo da antiguidade, dos filósofos estoicos, ele pregava um desapego às circunstâncias do mundo, não é? E aqui ele traz um outro elemento, né? É que, do ponto de vista prático, o São Francisco de Sales ele concorda com o estoicismo, tá certo? Que não é religião, é apenas filosofia de vida, orientação de vida, né, dos antigos. E no caso da filosofia, é talvez a parte mais alta da filosofia que ela chegou, né, em termos práticos, né, não em termos intelectuais, né. Mas aqui ele toca nessa nota, né, quer dizer, o que diferencia esse desapego salesiano, o que o diferencia do estoicismo, né? Exatamente o amor a Deus, né? Então, o desapego de São Francisco de Sales em relação à dureza e desespero do estoicismo, né, por sua vez, desata do terreno, da terra, das coisas terrenas, para unir ao divino. Assim está acumulado de alegria. Então, o estoico, ele é triste, ele é desesperado, não é? O discípulo São Francisco de Sales, embora na prática esteja praticando o mesmo desapego dos estoicos, ele é alegre, não é? O fator Deus, se é que nós possamos falar assim, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. O discípulo de São Francisco de Sales é então verdadeiramente desprendido e realmente independente. Esse desapego não o leva a desprezar os costumes legítimos do mundo, mas a dominá-los sem dificuldades, por ser indiferente para com eles. Abre aspas. A devoção não é mais que uma agilidade e vivacidade espiritual com que a caridade produz em nós as obras, ou nós as fazemos por ela com prontidão e complacência. Fecha aspas. Aqui ele cita Introdução à Vida Devota, primeira parte, capítulo 1. Então, veja que essa visão da devoção, né, é completamente diferente da visão que nós temos, né? Devoção como vivacidade, como prontidão, né? Tá certo? Agilidade, né? Complacência, né? Mas, continua o nosso santo, abre aspas, de diferentes maneiras hão de praticar a devoção o fidalgo e o artista, o lacaio e o príncipe, a viúva, a solteira e a casada. E não é só isso, mas é preciso acomodar a prática da devoção às forças, ocupações e obrigações de cada um.
Fecha aspas. Introdução à Vida Devota, primeira parte, capítulo 3. O devoto salesiano estará então bem situado no mundo e não se distinguirá por nada de anormal. Ao contrário, seu desapego, inclusive, o levará a renunciar aos costumes com uma facilidade sem paralelo. Não estará apegado a uma maneira de se vestir ou de se pentear, só porque assim o fazia em sua juventude. Do mesmo modo, uma devota salesiana não forçará suas filhas a conformar-se aos costumes de seu tempo da devota, né? Por serem diferentes dos atuais. Olha que coisa, né, gente? Que lição para nós, né? Que lição para nós, né? Certo? Que lição para essas tendências modernas que nós vemos, né? Mesmo nos católicos, né? Tridentinos, né? Quer dizer, essas coisas de externas que nós até já comentamos aqui, né? Esses anátemas, né? Que muitos entre nós lançam contra quem não se veste assim ou assado, né? Não se comporta dessa forma ou de outra, né? Ou também existe uma tendência de copiarmos, né, uma certa atitude externa dos nossos antepassados, enfim, né? São Francisco de Sales torna-se assim, no marco da história, o inventor do devoto que dança, que sabe se vestir e faz suave a vida no mundo. O inventor da devoção amável. Na realidade, ele nada inventou. Aliás, na introdução à vida devota, recorda o exemplo de Santa Isabel da Hungria, que dançava, abre aspas, em reuniões de passatempo, fecha aspas. Porém, esse gênero de devoção fica ligado a seu nome, já que expôs o método com charme e definitiva maestria. Mas essa facilidade em renunciar aos costumes provém de uma liberdade de espírito e de maneira alguma a inibe. O devoto salesiano torna-se independente nesse mundo, cujos costumes aceita, mas dos quais sabe libertar-se quando refletem os preconceitos que viciam o espírito do mundo. O espírito do mundo coloca seus costumes em pé de igualdade com a vontade divina. Faz desses costumes, mesmo os mais artificiais e passageiros, algo absoluto que ninguém pode contrariar. Impõe a tirania da opinião, de convenções recebidas. Bem, tirania da opinião, nós conhecemos mais do que o padre Jacques Leclerc, né? Tá certo? Graças a Deus para ele não conhece o que a gente conhece sobre isso, né? Aqui o discípulo de São Francisco de Sales mostra o que é a liberdade dos filhos de Deus. Acolhe facilmente os costumes legítimos. Adapta-se à vida que deve levar no meio onde a providência o coloca. Veste-se como normalmente as pessoas se vestem. Emprega as fórmulas de cortesia em uso. Aceita as 1001 regras que a sociedade prescreve, mas se as assume, é com absoluta liberdade, sem estar preso a elas, e as respeita até o ponto que sejam respeitáveis.
Quando essas convenções sociais entram em conflito com a vontade divina, abandona-os imediatamente, sem pena, já que propriamente seu coração não está preso a elas. A santidade que São Francisco de Sales forma assim nas almas é, à primeira vista, uma santidade insignificante. No fim de sua vida, os cônegos de Annecy, mesmo depois de muitos anos de convivência, admiravam-se ainda de sua fama de santidade, não vendo o que fazia de extraordinário. A fama de santidade de São Francisco, né? Mas quem dele se aproxima sente-se invadido por um calor agradável que penetra suavemente, como nesses apartamentos modernos, iluminados por lâmpadas escondidas por todos os lados, atrás de molduras no teto ou lambris nas paredes, deixando tudo iluminado, sem que se possa notar de onde vem a luz. Com São Francisco de Sales acontece o mesmo. O amor chega por todos os lados e penetra tudo. Não se restringe a tal prática, a determinada virtude. É um movimento do coração que derrama toda a vida, tanto luz como calor. Nenhuma luz é mais clara nem mais agradável. Não há chama que esquente mais, nem que queime menos. Beleza, né? O que o Jacques Leclerc fala aqui. Belíssimo. Amar a Deus igualmente em todas as coisas. Abre aspas. Está na vida comum, diz Santa Joana de Chantal em seu depoimento no processo de canonização. Mas de uma maneira tão divina e tão celeste que nada em sua vida era tão admirável quanto ela mesma. Quanto mais dele nos cercamos e o conhecemos, mais queremos imitá-lo e melhor compreendemos a renúncia total, de amor heróico, de dom pleno nesse simples, perpétuo e constante abandono, o de cada instante e de cada ação, de cada circunstância, com a renúncia ao egoísmo e sem a busca de satisfações pessoais. Abre aspas. Somos tentados a tomá-lo como um homem de todo ordinário, bom, calmo, amável e honesto, mas que a própria virtude é vulgar. Porém, se seguirmos seus passos, eis que, de um só golpe, tudo se inunda de claridade. Sua santidade, sem que ele se descubra qualquer espécie de provas, bruscamente nos envolve. Fecha aspas. Aqui ele cita um autor que escreveu a vida de São Francisco de Sales, né? Bordeaux, Saint François de Sales et notre cœur de chair. Exatamente isso. Ela nos envolve. Ela nos ofusca. Ela nos esmaga. Ela nos envolve. Santidade insignificante, né? O C.S. Lewis, aquele autor anglicano que faz sucesso com um livro infantil, como é que chama o livro infantil que ele escreveu? Nárnia, né? Não sei o que de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. Ele foi um autor muito lido, né? É muito lido até hoje, né? Ele morreu
tem 60 anos, morreu em 63, muito lido até hoje. E ele tem um livro que ele foi traduzido com alguns títulos aqui no Brasil. Mero Cristianismo, Cristianismo Puro e Simples, etc. Nesse livro, ele tem um trecho desse livro em que ele fala sobre a humildade. É belíssimo esse trecho, tá? E ele fala exatamente o seguinte, que a humildade é uma virtude invisível. Então, o que ele diz é o seguinte: o humilde, o homem humilde, ele parece às pessoas que tratam com ele, os adjetivos que as pessoas que tratam com o homem humilde usam para descrever o homem humilde, não é que ele seja humilde. Então, ele dá exemplos assim: você pode achar o homem humilde atencioso, você pode gostar de ficar com ele porque ele é espirituoso, ele é engraçado, ele te escuta, você pode gostar que ele sempre escuta o que você fala, ele digamos assim, ele se adequa às circunstâncias que você coloca, ele se porta de forma razoável, enfim, você pode observar várias coisas do homem humilde, menos que ele seja humilde, né? Então, aqui tem uma descrição que me lembrou essa coisa do C.S. Lewis, né? Então, nessa última fala aqui do Bordeaux, né? do livro do Bordeaux, então, somos tentados a tomá-lo por um homem de todo ordinário, bom. Veja os adjetivos, né? Bom, calmo, amável, honesto, certo? Você não fala humilde, não tem isso, né? Mas que a própria virtude é vulgar. Então é assim, né? É assim, essa humildade que leva o homem à fonte da caridade, né? A própria virtude é vulgar, né? Você olha para ele e fala, é virtuoso talvez, mas é vulgar. Não tem nada que... Vulgar no sentido que não tem nada que se sobressaia, não tem nada que o diferencie. Exceto a suavidade, não tem nada que diferencie esse homem. Assim, que ressalte né, do comum dos mortais, né? O cara bom de se estar perto, o cara bom de papo, né? Mas ele não se diferencia pelas vestimentas. Claro, São Francisco de Sales era padre, né? Então ele tinha que... Mas todos os padres, ele não se diferenciava. Ele tinha sua batina, né? Dava para lá e para cá. Agia como um padre vulgar, um padre qualquer, né? Então é assim que a gente distingue, né? Quando as pessoas tendem a descrever uma outra pessoa como humilde, a gente já fica preocupado com a humildade dessa outra pessoa. Tá certo? Porque não é visível. A humildade é uma virtude invisível, não é? Tal como a virtude da devoção. Então, essa devoção de São Francisco de Sales também era vulgar.
Era a devoção que você olhava para ele e falava, bom, ele é padre, né? O comportamento dele é de padre. Não tem nada especial, né? Tá certo? Ao ponto das pessoas, como ele fala aqui, né? Veja, olha que coisa impressionante, né? No fim de sua vida, os cônegos de Annecy, quem são os cônegos de Annecy? Os padres que ele orientava na diocese dele. Né? Os cônegos de Annecy, mesmo depois de muitos anos de convivência, admiravam-se ainda de sua fama de santidade, não vendo o que o fazia de extraordinário. Né? Os cônegos são aqueles que encontravam com ele normalmente, que tratavam com ele das questões administrativas da diocese, das paróquias. Né? Talvez se confessavam com ele, talvez, não é, tinham refeições com ele, comemoravam as festas da igreja com ele, rezavam o breviário, talvez com ele, né? Faziam todas as penitências normais da igreja com ele. Então eles conheciam perfeitamente o homem, não é? O ser humano, não é? E superficialmente, o que eles achavam? Oh, mas por que o pessoal está falando que esse cara é santo? Que é isso, né? Porque a noção de santidade que todos nós temos é de coisas extraordinárias. Não é? É uma santidade de São José de Cupertino, que voava. Ele não só levitava, mas ele voava. Né? Não é essa a santidade de São Francisco de Sales. Não é. Né? Então, eis um retrato, para mim, assim, pessoalmente, eu acho extraordinário do santo. Extraordinário. Assim. E para nós, leigos, assim, um exemplo é uma coisa que Deus nos deu. São Francisco de Sales é um presente de Deus para nós hoje, né? E para nós leigos, Deus nos deu o presente que ele deu para a humanidade foi para os leigos, né? Então aqui começa um outro capítulo, eu vou começar a ler aqui parte dele. Um dos últimos desse primeiro livro, né? Chama O Desapego dos Afetos. Ele ainda vai insistir nessa coisa do desapego, né? Embora esse estudo, embora breve, exprime um aspecto importante, um dos sinais mais sintomáticos da perfeição refinada de São Francisco de Sales. Perfeição refinada. A beleza perfeita. A arte delicada não é chamativa. Nada mais sóbrio que o Partenon, que a Vênus de Milo, ou que a Mona Lisa. Nada mais simples que os evangelhos. É verdade que são belezas buliçosas. Miguel Ângelo ou Rubens são criadores de beleza. São Francisco não é desse tipo de escola. A virtude de São Francisco de Sales não atrai atenção. É discreta, como ele próprio. Tal como a sociedade a qual pertence, é homem distinto. Mas ao observar atento
a virtude de São Francisco de Sales revela-se tão firme, tão burilada, tão harmoniosa, que bem se pode dizer que é um dos santos mais virtuosos. Todos os santos amam a Deus heroicamente, e cada um se destaca na prática de determinadas virtudes, praticando-as de maneira eminente. É certo também que muitos dentre eles possuem falhas, apresentando na formação de seu caráter lacunas que perduram, mesmo que o amor de Deus as cubra com um véu luminoso. Véu luminoso é uma expressão sensacional, né? Paradoxal, né? Véu luminoso. Véu é aquilo que você coloca para velar, né? Para, de certa forma, esconder, né? Mas aqui o nosso véu é luminoso. São Francisco de Sales assemelha-se a uma bela prancha tomada de uma madeira preciosa, bem desbastada, bem aplainada, bem envernizada, tão bem escolhida, tão bem polida, que a visão não encontra sequer um nó, e a mão não descobre a mais mínima aspereza. É como esses belos tecidos, simples à primeira vista, mas de uma coloração e maciez tão delicadamente escolhidas, que os olhos não se cansam de contemplá-lo. Essas virtudes discretas, mas sólidas, explicam o fulgor do santo. O desapego dos afetos é uma das virtudes mais raras e heróicas. Uma dessas virtudes que poucos santos souberam praticar cabalmente. Há um desapego dos afetos que consiste em renunciar à família, aos amigos, às ambições do mundo, para se consagrar a Deus. Esse desapego é muito frequente e podemos encontrá-lo de maneira bastante radical nos missionários. Os afetos aos quais se renuncia são então substituídos por outros. A afeição à ordem religiosa a que se pertence, a afeição ao trabalho ao qual se dedica. Dessas afeições, por sua vez, é mais raro que se desapegue. Mas seria necessário se desapegar delas? São afeições às quais estamos vinculados. Se o religioso, ao ingressar no convento, renuncia à sua família, não pode, no entanto, renunciar a querer bem aos seus. Aos pais que o colocaram no mundo e o criaram, aos irmãos e irmãs com quem compartilharam sua vida e aos quais ficam ligados pelas afinidades do sangue e da educação. Deve-se igualmente querer bem a ordem religiosa na qual ingressou. Escolheu-a porque lhe pareceu a mais bela. É natural e legítimo que a admire e a ame mais que a qualquer outra. Tendo-lhe consagrado a vida, o instituto religioso torna-se uma nova família. É legítimo que se apegue a ele e deve apegar-se. Importa também que cada um ame a obra a qual se dedicou. Não se trabalha bem a não ser quando se trabalha com entusiasmo, com satisfação. Então, que desapego se pode praticar? Pode-se praticar o desapego de si. Devemos amar tudo o que se relaciona com a obra de nossa vida e devemos fazê-lo porque Deus assim o quer. Porque é dessa maneira que mostraremos a Ele o nosso amor. Devemos amar a Deus precisamente nisso. Amá-lo naqueles que nos foram confiados e nas tarefas que desenvolvemos. Portanto, temos que amar essas coisas como Deus quer que as amemos e na medida de seu querer. O que equivale a amá-los em espírito de verdade. Expressão de São Paulo, né?
em espírito de verdade, tanto quanto merecem ser amadas. Não mais, como deve acontecer com bens subordinados a outros, cujo objetivo é contribuir para o bem geral dos homens e para a glória de Deus. Mas o amor próprio, o apego de certo modo constitutivo que devotamos a nós mesmos, nosso exacerbado desejo intuitivo de ser nós, na medida do bem, do verdadeiro, do belo, impulsiona-nos com uma violência quase irresistível a assumir como ídolos tudo o que amamos. É frequente que um bom cristão, preocupado em ser humilde, chegue a mergulhar em seu nada. O orgulho e o amor próprio, por sua vez, recuperam-no quando se trata não mais de sua pessoa, mas dos objetos de seus afetos. Quando uma pessoa se encontra sozinha em um vagão de trem, olha com desconfiança e antipatia para um intruso que quer entrar. Mas este, entrando mesmo assim, instala-se e imediatamente surge uma solidariedade e uma simpatia entre os dois ocupantes, a tal ponto que se opõe a todos aqueles que queiram, a partir daí, juntar-se a eles. Essa pequena comédia da vida cotidiana repete-se em todos os campos. O conjunto de interesses faz nascer a estima e a simpatia, coisa legítima, aliás, mas que passa da medida quando causa oposição ou desprezo pelos outros. Os que exercem uma determinada profissão se unem contra os que são alheios a ela e se sentem ofendidos não só quando a veem insultada, mas mesmo quando simplesmente alguém menciona a possibilidade de que outro ofício possa lhe ser superior. Os habitantes de um país se unem contra os estrangeiros, não só para defender sua independência ou suas tradições, mas também para sustentar que a pátria é a mais bela do mundo. Acontece o mesmo com os membros de uma família. Encontra-se o mesmo defeito naqueles que fazem profissão de virtude. Habitualmente, os bons cristãos que se dedicam a determinadas obras não suportam a menor crítica contra elas. Acreditam que devem ser perfeitas, já que são as suas obras, e desafiam aqueles que audaciosamente ousam situá-las em um nível meramente humano. Os religiosos não se limitam a amar a ordem a qual pertencem, mas a têm em melhor estima que as demais. E vemos acontecer o mesmo com os clérigos, que, possuindo o mesmo defeito, faz com que não tenhamos que ir demasiado longe para encontrar a origem da eterna discussão acerca da superioridade do Estado religioso sobre o secular. As obras de caridade, ou obras apostólicas, com seus fenômenos de concorrência, sofrem da mesma fraqueza. Não faltam apóstolos admiráveis, prestes a sacrificar suas vidas, até o último suspiro pela salvação das almas, mas que se sentem irritados se percebem que outros se entregam com sucesso a um apostolado semelhante ao deles. E não bastando, além de opor-se a toda espécie de bem, empenham-se em fazer desmoronar qualquer obra que lhes faça concorrência, simplesmente porque não podem tolerar que o bem seja feito sem a sua participação. Abre aspas. As filhas da visitação falarão sempre muito humildemente de sua pequena congregação e preferirão todas as outras quanto à honra e à estima, mesmo que quanto ao amor nenhuma estará à frente. Reconheçamos que as outras congregações são melhores, mais ricas e mais excelentes, não sendo, entretanto, mais amáveis, nem mais desejáveis para nós, uma vez que Nosso Senhor quis que essa fosse a nossa pátria e a nossa barca, e que o nosso coração desposasse esse instituto. Fecha aspas. Então, isso aqui está no documento de instituição da Ordem da Visitação. Veja que
Que lição! Que lição! Não é? Depois de tudo que o autor descreve aqui, de todas as escaramuças do amor próprio e do orgulho, não é? Porque esse último texto, o que o autor nos diz, são as escaramuças do amor próprio, nos vários estados, o estado religioso, inclusive. Não? E veja que beleza esse trecho aqui das ordenações da ordem da visitação. Não é? As filhas da visitação falarão sempre muito humildemente de sua pequena congregação e preferirão todas as outras quanto à honra e à estima, mesmo que quanto ao amor nenhuma estará à frente. Então, nada mais nos diz, né, de São Francisco, né, do que esse pequeno trecho, né? Aí está condensado, né, esse desapego, né, essa marca da luta contra o amor próprio, né, de se preferir ao outro do que a si mesmo, né? Ou seja, reconhecer que o outro faz o melhor trabalho do que eu. Mas quanto ao meu trabalho que Deus me deu, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu não desprezo o trabalho que Deus me deu, mas eu reconheço que os outros fazem melhor do que eu. Esse é o desapego de si próprio. São Francisco de Sales, né? Eu vou terminar aqui, eu estou no topo da página 87. Da biografia. Um finzinho do capítulo do livro primeiro, né? Depois nós vamos ver São Francisco de Sales na visitação. Então, veja que o nosso autor nunca cansa de nos lembrar que o centro da espiritualidade de São Francisco é o desapego dos afetos. Desapego dos afetos terrenos. Livrar no nosso coração dos afetos às criaturas, para que se abra assim o caminho do afeto ao Criador. Não é? Tá certo? Então, agora eu gostaria de ouvir vocês, se tem algum comentário, alguma observação a fazer da leitura de hoje. Resumindo, né, professor? O orgulho é um atraso de vida mesmo. Né? E eu não pude deixar de pensar algo que a gente já andou conversando algumas vezes, nessas divisões aí, né? Mesmo dentro do dito tradicionalismo, né? Essas várias que um fica se pegando a... Eu não sei se eu posso chamar assim, né? Se eu me corrija aí, por favor. Picuinhas, né? Detalhes, ao invés de buscar uma caridade, uma correção fraternal. E aí, o outro, é lógico que se um busca uma correção, corrigir o outro, esse outro também deveria se abrir para ouvir, né? Também tem que baixar a bola, as armas aí do orgulho, né? Para ouvir, né? E que eu até falei com o senhor outro dia, me parece isso muito mais uma guerra de
de egos mesmo, né? Usando aí, é o amor próprio. O amor próprio, né? É mais uma disputa de pessoas, de seguidores, vamos dizer. Disputa de cliques, de likes. Então, uma coisa curiosa, porque assim, isso é muito antigo na igreja. Quando Lutero se rebelou, né? O Papa reinante era Leão X, da família Borgia, né? Aqueles papas renascentistas, né? Que em relação aos costumes foram terríveis, né? Mas enfim. Ele usou uma expressão, porque foram falar com ele, olha, o negócio tá feio, Lutero, não sei o que e tal. E a primeira reação dele, depois ele acabou excomungando Lutero, né? Mas a primeira reação dele foi assim: ah, não, isso aí é uma querela de monges. Porque era muito comum essas coisas de uma ordem brigar com a outra e começar a se rebelar. Né? Você vê, isso nós estamos no início da Renascença. Isso era comum, essas brigas entre ordens, né? Entre uma tentando destruir a outra, né? Veja como é que era quando surgiram as ordens mendicantes, né? Nós vimos isso aqui quando a gente leu a biografia de São Francisco de Assis e de Santo Tomás de Aquino, né? Quando surgiram as ordens mendicantes, as outras ordens se rebelaram contra as ordens mendicantes. Não é? Eles foram ao Papa, foram aos bispos. Olha, condena esse pessoal aí. Tá certo? Senão não pode na igreja. Essas ordens vão destruir a estrutura da igreja. Não é? Foi uma luta grande das ordens mendicantes para existir. Né? Assim, e tem os fatos históricos, né, de São Tomás de Aquino e de São Boaventura, né, aquela viagem que deve ter sido extraordinária, né, desses dois homens extraordinários, um franciscano e o outro dominicano, viajando juntos até Paris, né? Imagina essa caminhada deles, o que eles discutiram, né? Para defender junto ao bispo a existência das ordens mendicantes. Então, as outras ordens tinham ódio dos monges mendicantes, dos frades mendicantes. Ódio! Ódio! Tá certo? Então, o que ele descreve aqui, né, em termos da situação religiosa, é uma coisa constante na igreja. Não é? E qual foi a solução de São Francisco de Sales? Quando ele próprio criou uma ordem, qual foi a solução? As filhas da visitação falarão sempre muito humildemente de sua pequena congregação e preferirão todas as outras quanto à honra e a estima. Mesmo que, quanto ao amor, nenhuma estará à frente. Então, todas as outras são mais importantes que a minha ordem. Todas elas, em relação à honra e à estima. Certo? Então, essa é o Espírito de São Francisco de Sales. E hoje, o que você comenta, Ana Paula, é só um estado de coisas que, claro, foi levado a um limite de sustentação por causa da crise da igreja, obviamente,
mas que nós víamos antigamente. Né? Nós vimos antigamente. Pessoas de uma ordem publicando verdadeiros trabalhos contra a outra ordem. Isso existiu. Né? Mandando para os bispos, para o Papa, esses trabalhos, né? Fazendo críticas enormes. Tá certo? Os da ordem ofendida tendo que se retratar, que se defender, que mostrar. Tá certo? Então, isso é o amor próprio. Então, veja que coisa interessante, né? Os monges, eles se desvencilharam de muitas coisas deles. Eles se separaram da família, né? Eles se desprenderam de muitas coisas. Mas se desprenderam de muitas coisas e se apegaram às outras, em substituição. Não é? Se apegaram tenazmente às outras. De um lado, eles praticaram um certo desapego. Mas não foi o desapego total. Não foi. Não foi. Isso nos mostra o quão difícil é renunciar ao nosso desapego, ao nosso amor próprio. Né? Principalmente, né, numa cultura que exalta, que valoriza exatamente esse amor próprio. Uma cultura que, inclusive, se referem a essas pessoas que tentam se desapegar das coisas como neuróticas, loucas. Não é? Uma cultura, inclusive médica, psicológica, não é? Que exalta que nós temos que ter uma autoestima exacerbada. Né? Existe até uma expressão baixa autoestima. Né? É claro que nós temos que ter estima a nós na medida em que nós somos criaturas de Deus. Né? Mas não mais que isso. Não mais que isso. Nós temos que nos estimar o tanto que Deus nos estima, mas não mais que isso. Nós temos que nos considerar o ápice da criação, óbvio, porque foi assim que Deus nos quis. Os senhores da gleba que Deus nos deu, né? Mas não mais que isso. Isso não nos pertence. Essa consideração sobre a nossa posição na criação não tem nada de mérito próprio. Né? Então, mas a nossa cultura, nós estamos encharcados. Né? A Cristina gosta muito de falar sobre isso. Né? Nós estamos encharcados dessa cultura do amor próprio, cultura do egoísmo, cultura das técnicas de ser feliz, das técnicas de se dar bem na vida, as técnicas de ficar rico. Se você pensar assim ou assado, você vai ficar rico. Se você pensar assim assado, você não vai adoecer. Se você pensar, enfim, livros de autoajuda, enfim, nós estamos vivendo nessa época. E é nessa época, então, que São Francisco de Sales nos oferece a sua espiritualidade. Não é? A sua espiritualidade, que é a espiritualidade da igreja, mas com o sabor de São Francisco de Sales, com o matiz de São Francisco de Sales. Não é? E com todas as garantias da igreja. Né? Ele não é só santo, ele é doutor da igreja. Não é? Então, é isso. Não é? Nós temos todas as garantias em São Francisco e nós temos o caminho salesiano. Não é? Contar um negócio para vocês, pode?
Opa, mais um caos. Mais um caos. É que um dia desses aí, eu fui falar fui dar uma opinião pra minha irmã, e ela ficou meio brava comigo e falou assim, você acha que tudo, você toda vez que você fala uma coisa, se a gente não concorda com você, você fica muito nervosa. Tudo que e aí tudo que a gente fala com você fica muito brava. Aí eu falei assim, tudo? Aí ela falou assim, esse jeito da gente falar, né? Tudo, nada. No primeiro momento eu reagi, né? É normal que a gente reaja mesmo, né? Eu reagi assim, vem uma indignação, vem uma raiva. Mas você sabe de uma coisa, pessoal? Depois eu parei para pensar, deixei ela falar e tal, a gente desligou o telefone. E eu pensei assim, ela tem razão. Ela já me viu muito nervosa, nos últimos tempos, inclusive, por coisas que eu disse que às vezes as pessoas não dão atenção como eu gostaria, não consideram como eu gostaria. E aí, como ela é uma pessoa em que eu confio, a minha irmã, confio no amor dela por mim, inclusive. Então, eu dei um passo atrás, sabe? E fui ver, e reconheci que realmente eu fico muito nervosa, muitas vezes, quando alguém não me dá a consideração que eu achava que eu devia ter. Que você merecia. Que você merecia. Isso, eu mereço, né? É. Então, professor, é só para contar, né, desse exercício que eu fiz, de ouvir, de ver a minha reação de raiva, porque indignação é raiva, né? Outro nome, e dar um passo atrás e reconhecer, né? Reconhecer que eu realmente, aquilo que eu disse outro dia aqui, né, do orgulho, que eu tenho que ficar de olho nele, né? E eu venho pedindo muito a Deus por isso, que Ele me ajude, porque eu sou uma tapada, lerda pra caramba, custa enxergar as coisas. Mas o orgulho vaza pelos poros. Como é difícil, né? E assim, eu conto dessas coisas aqui para vocês também, porque às vezes eu não falo de cima como alguém que já superou as coisas, tá, professor? Não, você fala como alguém que está lutando, ué. Como alguém que está lutando. Ué. Tô pelejando. É claríssimo, é claríssimo. É uma peleja. É uma peleja diária. Exatamente. Tem umas orações que eu faço, né, todos os dias de manhã, e que eu falo, né, que eu ofereço o meu dia, todos os meus atos, pensamentos, e eu fico assim, meu Deus do céu, todo dia eu rezo isso, parece que no final do dia, parece que logo depois eu já esqueci que eu ofereci. Uma oração muito bonita é aquela ladainha da humildade também, né? Porque ali a gente aprende muito, né? A gente aprende demais, né? Porque quando a gente reza, você fala, nossa, mas isso é humildade? Eu não sabia. E eu vou lendo aquilo ali, vou rezando ali, mas internamente eu vou pensando assim, mas eu não quero isso. Não. Que eu seja o último, não sei o que. Não. Eu não quero isso. Não. Mas que eu faça não sei o que. Mas eu não quero isso. Aquilo nos repugna. Sim. Causa repugnância na gente. Eu me rebelo contra cada uma daquelas frases. Não, eu também, do mesmo jeito que você. Eu falo, não, isso não pode ser. Isso aí não é demais. Aquela ladainha é um texto de aprendizado constante. Não é bem uma oração, mas é... Diga lá, Paulo. Paulo está querendo entrar no nosso papo aqui. Exatamente. É que
estou revendo a aula da Apostolado, e ela é quase que uma síntese da vida, né, de São Francisco de Sales. E isso que a Ana Paula falou agora é muito importante, porque às vezes você, mesmo fazendo ações de caridade, você corre o risco de ser pego pela soberba, pelo orgulho, pela aparecer, essa coisa toda. Então eu estou exatamente nesse ponto, agora revisando, consultar, né? Fantástico isso, e a leitura de hoje acho 100%, né? Ah, aquele livro A Alma de Toda Apostolada, eu vou te falar, viu? Aquele é duríssimo, duríssimo de ler, né? Porque me foi muito difícil ler e comentar aquele livro, porque assim, eu me via como exemplo ali a toda hora, exemplos negativos que ele dava, né? É triste, muito triste. Mas a Ana Paula levantou, o Márcio levantou a mão aí. Mas é exatamente para a gente ter atenção, né, professor? Mas é difícil porque a gente se vê ali, né? Nos exemplos negativos que ele dá, né? Mas um ponto positivo que eu vi ali é que Deus não pede que a gente seja perfeito, Ele só pede que a gente dê um passo em direção a Ele. A gente tente. Ele faz o resto. Tem que confiar nisso, senão aí dá desespero, né? Mas realmente é o que a Ana Paula falou, você promete uma coisa de manhã, 2 segundos depois, acabou, você já fez o contrário, ou se não tivesse feito. Rebeldia, nossa. Ana Paula, o Márcio? Oi, você tá bom? Opa! Diga, Márcio, bom dia. Ah, sim, agora sim. Essas questões, né, do ser e do parecer e da questão da humildade também é o seguinte, é um exercício, né? Muitas vezes na vida a gente é colocado, assim, a gente é quase que forçado às vezes a praticamente seguir aquela ladainha da humildade, né? E aquela ladainha da humildade é um perigo, porque isso é o que Deus... Eu estou dizendo que o senhor falou, é que ele não ouviu a resposta do senhor, porque quando eu vou falar, eu ponho o fone de ouvido, e aí só eu que fiquei ouvindo o senhor falando da ladainha da humildade. Mas eu supus que fosse, pelo pedaço que eu peguei, fosse isso, né? E é incrível, porque aquilo que a gente pede a Deus, Deus está doido para conceder para a gente, já concede rápido, é impressionante. Então essa ladainha da humildade é um perigo para quem não estiver realmente disposto a aceitar, vamos dizer assim, cumprir aquilo que Deus vai e nos manda, né? Como tem essas, na leitura de ontem, eu havia falado, né, dos religiosos que têm as suas penitências para compensar essa vida suave, vamos dizer assim, relativamente suave que eles têm, comparado por exemplo, a um estado de vida matrimonial, digamos assim. E, aliás, até algumas regras, né, eu já até falei antes, como a beneditina, ela tem muita semelhança com regras de bem administrar uma casa. Sendo o abade o pai, o prior a mãe, os decanos os filhos mais velhos, e aí vai para aí diante. Né? Mas a questão é que muitas vezes a gente tem que observar, né, como que Deus nos impõe certas penitências, para disciplinar a gente no âmbito da humildade, justamente assim. Exatamente como diz lá na ladainha da humildade, né? Você faz um serviço muito bem, mas um sujeito completamente incompetente, muito pior que você, é promovido a ser o chefe. Mas você não precisa ficar com raiva daquilo, você está fazendo um bom serviço, né? Como dizem algumas pessoas. Se você fizer um bom serviço, você tende a ficar ali mesmo, porque ninguém quer tirar você dali. Exatamente. Não é? Se as suas opiniões são simplesmente ignoradas, se daqui a 2, 3, 4, 5 anos alguém vem e fala a mesma coisa que você, nossa, que ideia genial, assim, tudo bem, gente, aquela ideia não é sua, a ideia foi inspirada por Deus, você simplesmente
né, foi o canal de transferir aquilo. Né? E aí vai, algumas das pessoas adoram e de repente você percebe que você não é praticamente benquisto em lugar nenhum. Tudo bem também, quem é que diz que você tem que ser benquisto em todo lugar? Então a gente vai exercitando isso, né? No dia a dia, e são essas penitências e aquela coisa que eu sempre falo, a gente tem que estar atento, e por isso mesmo a atenção é um estado típico de quem tem uma visão mais meditativa e contemplativa sobre as coisas. E muitas vezes a gente tenta alertar até as pessoas próximas a nós, que elas recebem essas visitas de Nosso Senhor, né, carregando a sua cruzinha lá, e falam assim, aqui, pega um pouquinho para mim, Cirineu. E, aliás, quem faz isso, quem pede para o Cirineu carregar não é Cristo, né? São os guardas ali, ou seja, o conjunto das circunstâncias, né, as causas segundas, como o senhor diz, aí do mundo é que nos impõe, muitas vezes, essa solidariedade com a cruz de Cristo. E a gente precisa ficar atento. Muita gente simplesmente não aceita, esperneia, sacode o jugo. E não, gente, é só carregar um pouquinho, né? Só a quinta estação, as outras 13, para deixar que na mão de Cristo que ele carrega. Né? Só uma. E muitas vezes a pessoa tem uma vontade e ela... Eu não sei como é que eu posso me corrigir, me avisa, e na hora que você avisa, a pessoa vira um bicho em cima de você. E aquela coisa, né? Isso vai, de certa forma, é um exercício interessante, porque isso afasta a gente das pessoas, afasta a gente das coisas, e isso nos faz aproximar do único bem que resta, que é Deus. Que, aliás, é o único bem que há, e o único bem, e o maior bem de todos. Né? O outro comentário que eu queria fazer é justamente essa questão da adaptação da santidade às circunstâncias que tem sem, né, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, né, não é aquele diálogo do mundo do Vaticano II, não, né? Mas nós vamos à missa vestidos, geralmente do jeito que eu vou na missa é o jeito que eu estou em casa. Estou vestido aqui mesmo jeito que eu fui na missa do domingo. E não preciso usar terno, não preciso usar roupas elegantíssimas, né? Pessoas pedem para você me descobre, por que você não se veste como no século XIX? Né? Por que você ri? Ai, que sujeito leviano. Nossa, você tem que fazer uma cara amarrada, feia. Você não reza, não tem calos nos joelhos na hora de rezar. Você não faz aquela cara de quem já aflito, está quase às lágrimas. Nossa, então você não reza. Né? A quantidade de vezes que eu já fui interrompido, simplesmente sentado porque meus joelhos estavam doendo, rezando, e interrompido porque simplesmente as pessoas acham que você não está de joelhos. Óbvio, você não está rezando. Né? Aquelas coisas idiotas. Assim, as coisas externas. Né? Eu tinha um anacoreta que ele falava que quando você reza, se você só reza com os joelhos, é porque você está rezando pouco. Né? Porque primeiro que haja joelho para aguentar ficar tanto tempo, dependendo de onde você estiver ajoelhado. Né? E porque eu tenho também um problema de instabilidade nas costas aqui, que começa a balançar. Nem me fala sobre ajoelhar, meu cara, nem me fala. Você não tem condições, na tal circunstância de ajoelhar, né? Nem me fala. E outra que eu tenho um fisioterapeuta descobriu um certo desvio aqui constante na minha coluna, que eu também tenho que ficar meio torto. Aí as pessoas falam, tá fazendo aquela cara tortinha de falso devoto. Não, ô Márcio, deixa eu confessar um negócio pra você. Eu aprendi a ajoelhar com você, porque você, de vez em quando, você ajoelha e põe a bunda no banco, né, pra ajudar a coisa. Eu só ajoelho assim. Eu aprendi com você. Sensacional. Aprendi com você. A única forma que eu consigo ajoelhar é sentado no banco, né? Com a bunda no banco. Porque aí a gente fica mais estável. Exatamente. Eu caio. Eu já caí, buf, no chão, assim, de quase machucar. Fica mais estável, distribui o peso, né, entre dos joelhos e o traseiro, no estilo de banquinho de meditação. Né? Mas aí, bom, caso eu queira estender mais uma coisinha, fico com o senhor aí, então. Não, eu quero só observar o seguinte, ô Márcio. Essas observações que a gente ouve, né, sobre a roupa
que se deve usar para ir à missa. Se não tiver aquela roupa, não dá, né? A roupa que fulana tem que usar para ir à missa. O comportamento de cicrano que tem que ter na igreja. Isso tudo é um indicativo do estado da nossa espiritualidade, do estado lamentável da nossa espiritualidade, né? Enfim, é um decaimento da espiritualidade do mundo católico geral, porque isso ataca muito a nós, os ditos tradicionalistas, né? Aqueles que querem resgatar a igreja de sempre, etc, etc. Mas eu fico muito preocupado com esse pessoal que quer resgatar a espiritualidade católica, mas que exige que todo mundo vá de terno na missa. Pois é, isso não tem nada a ver com a espiritualidade católica, não é? Que as roupas sejam todas escuras, marrons e não sei mais quanta. Esse pessoal nunca leu alguma coisa sobre a igreja, nunca viu as festas da igreja, nunca viu os coloridos das vestimentas dos católicos. Eu fico assim impressionado, sabe? E isso mostra que mesmo dentro de uma bolha, digamos assim, tradicionalista, nós sofremos terrivelmente com esse rebaixamento da espiritualidade católica a simples coisas exteriores e um desprezo profundo pelas coisas interiores, né? De fato, é aquela crítica do Chesterton, né? Que as virtudes cristãs hoje estão enlouquecidas. Enlouqueceram e estão andando por aí totalmente enlouquecidas, né? Então, aquele show de virtudes cristãs externas, né? É o que você falou. A pessoa sai da missa, a gente bate um papo ali, né? As pessoas que veem a gente alegre, conversando, brincando com o outro, falam assim: pô, mas esse cara não foi na missa? Ele saiu da missa, sim. Eu saí da missa alegre e qual que é o problema? Eu tenho que sair da missa triste, cabeça baixada? Poxa, isso é alegria nossa mesmo, cristã. Acabei de ir na missa, acabei de comungar, acabei de agradecer a Deus pela comunhão, pela missa. Eu vou ficar triste? Né? Então essa loucura. Essa loucura que nós temos, infelizmente, né? E por isso que é tão bom, né? Tão arejado, né? Tão claro a gente lê a vida, por exemplo, de um São Francisco de Sales, né? Que arejamento, né? Que ar que a gente recebe, né? Que oxigênio na nossa vida espiritual, né? Assim, é claro que as vidas dos santos que a gente lê aqui, né? Cada um se apaixona por um mais do que por outro, né? Mas assim, para mim, São Francisco de Sales, assim, é um santo extraordinário para mim, assim, para minha vida, né? Pelos ensinamentos que ele tem, são utilíssimos, né? São utilíssimos. Outros vão se afeiçoar a Santa Gema Galgani, enfim. Mas São Francisco de Sales, embora cada santo que eu leia a vida, eu me afeiçoo, né? Eu não tenho personalidade muito, não. Eu sou devoto de todo santo que eu conheço a vida dele. Sou meio sem personalidade, sabe? Todo santo que eu leio a vida, eu falo, não, agora ele vai ser o santo da devoção. Então tem um panteão aqui em casa de santos que eu sou devoto. Sou meio Maria vai com as outras. Mas o Ana Paula ou o Márcio levantaram a mão. Bom, professor, também essa parte que o senhor fala, nos comentários, e o próprio escritor do livro, ele fala dessa sordidade de São Francisco de Sales. Engraçado, a gente pode perceber isso, não só nos textos dele, né, claro que, e nos relatos da vida dele, né, mas também eu tenho umas duas orações aqui que eu achei, né, sobre ele, não nos livros dele, que ele tem também.
E imprimi, plastifiquei, cortei, gostei demais. E a gente vê que até pelo modo de as orações, a composição da oração em si, de cada santo, reflete muito, até mesmo o tipo de espiritualidade dele, o estado mais ou menos mental dele. E São Francisco de Sales tem uma oração à Nossa Senhora e uma outra ao Anjo da Guarda, além de ser, assim, claro, excelentemente bem redigidas, bem compostas e de uma maneira tão suave, sem aquelas coisas, ó grandíssimo, ó poderosíssimo, ó não sei o que, eu que estou aqui nesse fundo do vale, esse tenebroso, sem luz, sem nada. Não, é uma coisa suave, verdadeiramente de um amor a Deus, uma grande amizade com Deus. Tem uns outros também santos, até que eu vi também uma da oração pedindo humildade a Santa Teresinha, né, Santa Teresa de Lisieux. É daquele estilinho dela também. Exatamente. Não é? Mas o de São Francisco de Sales eu achei muito interessante, muito suave, não é uma coisa nada dramático, uma coisa muito, uma coisa de familiaridade com Deus, muito interessante. Era só esse acréscimo. Que ótimo. Que ótimo. Não, é isso mesmo. Ele era assim, amigo de Deus, amigo de Nossa Senhora. Essa proximidade intimista, né, com Deus, com Nosso Senhor, né, é disso que ele se alimentava, né? Certamente é disso que ele se alimentava, né? Foram certamente as inspirações, né, que ele recebia, que o moldou, né, que o moldaram, né, a essa vida, né? E eu considero ele, de novo, um presente de Deus, né? Um presente de Deus para nós agora, né? Para nós agora, no século que a gente vive, né? Com os problemas que nós vivemos, com todas as confusões que nós vivemos, né? É um santo atual para nós hoje. É um santo atual no sentido de que nós podemos praticar com tranquilidade a espiritualidade de São Francisco de Sales hoje, sem problema, com toda a confusão do mundo e da igreja, sem nenhum problema, né? Sem causar nenhum alvoroço, sem causar nenhum distúrbio, nem na nossa vida, nem na dos outros, né? Nem na nossa vida, nem na dos outros. Uma santidade tranquila, insignificante, vulgar, pequenininha, a pequena via, né? Ontem eu até falei, ou algum dia desse, que São Francisco de Sales é um precursor da pequena via de Santa Teresinha, né? Pequena via. Não vamos complicar. É a pequena via da santidade, né? É um caminho que Deus nos abriu, né? Para nós, que não temos outras grandes capacidades, né? Vamos praticar isso, vamos, né? Mas é isso. Alguma outra observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, os causos, né? As indicações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus e amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos aqui na página 87, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.